O tremor era tão violento que o copo de água dançava na minha mão, ameaçando escapar. Olhei para os meus dedos, tortos e arroxeados pelo frio, e eles não pareciam meus. Eram como galhos secos, frágeis, prestes a quebrar. Na parede da sala, o termostato brilhava com seus números vermelhos. 14 graus. 14 graus dentro da minha própria casa. E eu ali, envolta em 3 suéteres, um sobre o outro, com uma manta rota nos ombros que mais parecia um farrapo. O frio subia pelas minhas pernas como se eu estivesse sentada numa laje de gelo, e uma dor aguda no estômago me fazia questionar se era fome ou se algum órgão vital simplesmente estava a desistir. Meu nome é Camila. Tenho 68 anos e trabalhei a vida inteira como contabilista. Os números sempre foram a minha linguagem, a minha zona de controlo. Eu sabia exatamente quanto entrava, quanto saía, para onde cada cêntimo era destinado. Durante 40 anos, organizei folhas de cálculo, fechei balanços e ajudei empresas a manterem-se à tona. O meu falecido marido costumava dizer, com um sorriso, que eu tinha uma cabeça de ferro para os números, mas um coração mole demais para as pessoas. Ele partiu há 3 anos, vítima de um infarte fulminante enquanto cuidava das suas roseiras. E com ele, o meu mundo, cuidadosamente calculado, desmoronou. Mas não da forma que se possa imaginar. Não foi a solidão que me destruiu, embora ela doesse mais do que eu esperava. Não foram as noites vazias ou a cama grande demais para uma só pessoa. Foi a minha própria família. As pessoas em quem depositei toda a minha confiança. Aqueles que eu criei, alimentei e amei incondicionalmente. Sentada naquela poltrona velha, com a visão turva pela fraqueza, eu tentava reconstituir o momento exato em que perdi o controlo. Quando foi que entreguei a minha vida nas mãos deles? A minha reforma era generosa. R$ 25.000 por mês. Dinheiro mais que suficiente para viver com dignidade, pagar as contas, ter comida decente na mesa, manter a casa aquecida e até viajar de vez em quando. Eu tinha planos, sabe? Sonhava conhecer o Nordeste, ver de perto as praias que só conhecia por revistas. Queria reformar a casa de banho, que sofria com uma infiltração teimosa. Queria um sofá novo, pois o meu já se afundava no meio. Eram os planos simples de uma viúva que ainda tinha muita vida pela frente. Mas a verdade é que fazia meses que eu não via um único cêntimo daquele dinheiro. Meses que um simples pão se tornara um luxo inalcançável. Meses em que eu me transformei numa mendiga dentro das paredes da casa que eu e o meu marido compramos com tanto sacrifício há 30 anos. Tudo começou depois que o meu filho, Ricardo, casou com Amanda. Ela era a imagem da perfeição. Bonita, sorridente e com uma voz tão doce quanto mel, capaz de desarmar qualquer um. Cabelos loiros impecáveis, unhas sempre perfeitas e roupas que combinavam com uma elegância estudada. No início, confesso que gostei dela. Visitava-me, trazia bolos que dizia ter feito, conversava sobre banalidades e fingia um interesse genuíno na minha vida, no meu passado como contabilista. A senhora merece descansar, dona Camila, ela repetia com aquele sorriso imaculado. Trabalhou a vida toda. Agora é hora de aproveitar. E quando ela sugeriu, com uma delicadeza calculada, que seria mais fácil se ela administrasse as minhas contas, alegando que eu andava esquecida e que era muita responsabilidade para alguém da minha idade, eu acreditei. Eu realmente acreditei que estava a ser ajudada, não roubada. Ricardo estava ao lado, concordando com tudo, reforçando que era para o meu bem. Mãe, sabes que só queremos proteger-te, certo? Ele disse naquele dia, segurando a minha mão com o seu jeito carinhoso de sempre. A Amanda é super organizada, vai cuidar de tudo direitinho. Podes ficar tranquila. Eu assinei os papéis, dei-lhe a procuração.
Fui uma idiota. Nos primeiros meses, tudo pareceu normal. As contas eram pagas e eles garantiam-me que estava tudo em ordem. Mas aos poucos, as fissuras começaram a aparecer. Quando pedia dinheiro para os meus remédios, Amanda demorava dias a entregar-mo, dizendo que precisava de conferir os extratos. E ali estava eu, a mulher que administrava orçamentos de empresas, a reformada com uma renda de R$ 25.000, a implorar por R$ 50 para a farmácia. O frigorífico tornou-se um deserto gelado. Eu ligava a Ricardo, a perguntar quando fariam as compras, e ele respondia com um tom cansado que a Amanda tinha acabado de ir ao supermercado, que eu devia estar confusa. Mãe, ela comprou um monte de coisas na semana passada, não te lembras? Mas quando eu abria a porta, encontrava apenas 1 litro de leite azedo e saquetas de ketchup esquecidas de algum delivery deles. Nada mais. Nem um ovo, nem um pedaço de queijo. O cheiro a mofo começou a impregnar o eletrodoméstico vazio. Eu comecei a passar fome. Fome de verdade, aquela que retorce o estômago, que causa tonturas, que nos faz sonhar com banquetes quando finalmente o sono chega. Acordava de madrugada com o estômago a roncar tão alto que parecia um animal enjaulado dentro de mim. O dia em que me vi ao espelho depois do banho foi um choque. Eu não me reconheci. As minhas costelas saltavam, a pele parecia papel crepe esticado sobre os ossos, e os meus olhos, fundos, davam-me um aspecto cadavérico. Subi na balança empoeirada do armário. 47 quilos. Eu, que sempre pesara 61, tinha perdido 14 quilos. 14 quilos que desapareceram enquanto a minha nora publicava fotos no Instagram com malas novas, jantares em restaurantes de luxo e viagens a Búzios. Tentei falar com Ricardo. Liguei-lhe a chorar. Contei-lhe da fome, do frio, do termostato bloqueado. Do outro lado da linha, ele suspirou, como se eu fosse uma criança a fazer uma birra. Mãe, a Amanda já explicou. Estavas a mexer no aquecedor o dia todo e a conta veio um absurdo. Temos de economizar. E a comida? Tu é que não queres comer. Domingo passado ela fez aquele almoço e mal tocaste no prato. Ricardo, eu não estou a mentir. A minha voz saiu esganiçada, desesperada. Estou com fome, filho. O frigorífico está vazio. Mãe, para com isso. Sabes que cuidamos de ti. Na próxima semana passo aí e conversamos, está bem? Ele desligou. A próxima semana nunca chegou. A vergonha levou-me a fazer o impensável. Comecei a vasculhar o lixo dos vizinhos de madrugada, quando a escuridão me escondia, à procura de garrafas de plástico para vender. Eu, Camila, a contabilista respeitada, a remexer em sacos nauseabundos por alguns trocados. Dona Elisa, a farmacêutica que me conhecia há anos, viu-me entrar na farmácia com um saquinho de moedas sujas, moedas que eu lavara 3 vezes, mas que ainda cheiravam a lixo. Dona Camila, está tudo bem? Ela perguntou, os seus olhos percorrendo o meu corpo frágil com uma mistura de choque e pena. Só preciso do meu remédio para a tensão, Dona Elisa, murmurei, envergonhada. Ela contou as moedas, uma por uma. R$ 4,50. O remédio custava 28. Dona Camila, onde está o seu filho? Onde está o Ricardo? Eu não consegui responder. A sua preocupação genuína quebrou a minha última barreira, e eu desabei a chorar ali mesmo, no balcão, enquanto ela me abraçava e pedia que alguém trouxesse água. Ela deu-me o remédio de graça naquele dia e nos seguintes, mas o seu olhar de piedade doía quase tanto quanto a fome. Naquela noite, debaixo de uma pilha de cobertores, a tremer de frio, pensei em desistir, em fechar os olhos e não acordar mais. Será que Ricardo choraria no meu funeral?
Ou ele e Amanda apenas aguardariam pela leitura do testamento? Foi então que uma memória me atingiu como um soco. Meses antes, ao usar o meu computador, notei que Amanda não tinha fechado a sessão. A curiosidade levou-me ao histórico de pesquisas. Uma lista que me gelou a alma mais do que o frio da casa. Calculadora de expectativa de vida para mulheres idosas. Tempo médio para liberação de herança. Sintomas de desnutrição em idosos. Quanto tempo até. E a última, a que me fez cair de joelhos, vomitando a bilis amarga do desespero. Hipotermia em idosos é considerado acidente? Ela não estava apenas a roubar-me. Ela estava a matar-me. Lentamente. De fome, de frio, de abandono. E o meu filho, o meu único filho, estava a permitir. Naquela escuridão gelada, fiz uma promessa a mim mesma. Se eu sobrevivesse, não deixaria isto assim. Eu iria vingar-me, não com gritos, mas com a minha arma de sempre: números, provas, documentos. Eu era uma contabilista. Eu sabia rastrear cada cêntimo. Mas primeiro, eu precisava de sobreviver. Os dias arrastaram-se num nevoeiro de frio e dor. Racionava ainda a água. Dormia para enganar a fome. Perdi a noção do tempo. Até que, numa tarde, a campainha tocou. Um toque longo, insistente. Não era Ricardo. Levei uma eternidade a chegar à porta, apoiando-me nas paredes, lutando contra a tontura. Quando finalmente abri, quase desmaiei. Era Beatriz, a minha filha, a minha Bia, que morava noutra cidade e que eu não via há 6 meses. Quando seus olhos pousaram em mim, ali, agarrada ao batente da porta para não desabar, a cor sumiu do seu rosto. Não ficou pálida, ficou branca, como cera, um branco de puro horror, como se tivesse visto um fantasma. Mãe, a sua voz foi um sussurro estrangulado. Mãe, o que te aconteceu? O que te fizeram? Ela amparou-me, levando-me de volta para a poltrona. As lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto os seus olhos percorriam o cenário da minha miséria. Os 3 suéteres, a manta rota, o termostato a marcar 14 graus. Tu estás a congelar aqui dentro. Ela correu para o aparelho, apertando os botões freneticamente. Nada. Por que é que isto não funciona? Por que é que está bloqueado? A Amanda. A minha voz era um fiapo, um arranhão na garganta. Ela mudou a senha. Eu não consigo mais mexer. Ela disse que eu estava gastando demais com o aquecimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz permaneceu imóvel, os olhos fixos no termostato, e eu vi uma tempestade se formar em seu rosto. A palidez inicial deu lugar a um rubor colérico que lhe subiu pelas bochechas, manchando o pescoço e as orelhas. Seus olhos endureceram, transformando-se em cacos de vidro, perigosos e cortantes. Onde está a comida? Ela perguntou, a voz baixa, já se movendo em direção à cozinha. Não respondi. Apenas ouvi o som da porta da geladeira se abrindo. O silêncio voltou, denso, e logo foi quebrado pelo barulho da porta, batendo com uma força que fez as paredes tremerem. Ela retornou à sala, segurando 1 litro de leite vencido em uma mão e um punhado de sachês de ketchup na outra. É isto? Ela sibilou. É isto que você tem para comer? Eu assenti, e foi como se uma represa se rompesse dentro dela. Beatriz largou tudo no chão e agarrou o celular, discando com uma fúria que me fez temer pela tela do aparelho. Ricardo! Sua voz era gelo puro, cada sílaba pronunciada com uma calma assassina. Você tem 3 segundos para me explicar por que a nossa mãe está morrendo de fome e de frio dentro da própria casa.
Ouvi a voz do meu filho do outro lado, abafada, mas audível na quietude da sala. O tom era defensivo, o timbre de alguém apanhado em flagrante. Beatriz, você não entende. A mamãe anda confusa. Ela esquece que já comeu. Ela. Confusa? Beatriz gritou. A fúria contida explodiu de uma vez, e em 68 anos de vida, eu nunca tinha visto minha filha gritar daquele jeito. Sua voz ecoou pelas paredes vazias. Ela está com 47 quilos, Ricardo. 47. Ela perdeu 14 quilos. Está vestindo 3 suéteres porque a sua mulher trancou o termostato em 14 graus. A geladeira dela só tem leite podre e ketchup. Que parte disto é confusão? Que parte? Silêncio do outro lado. Um silêncio culpado, covarde. A Amanda cuida de tudo direitinho. Ela sempre compra. Compra o quê, Ricardo? Beatriz o interrompeu, a voz agora um sussurro carregado de veneno. Bolsas de 9.000 reais? Viagens para Búzios? Porque eu estou vendo as fotos dela no Instagram enquanto a nossa mãe está aqui, catando lixo para comprar remédio. Outro silêncio, mais longo, mais pesado. Eu vou levar a mãe para o hospital. Agora. E depois, eu vou resolver isto. E você, Ricardo, vai ter que escolher um lado. Ou fica do lado da sua mãe, a mulher que te criou, que trabalhou a vida inteira para te dar um futuro, ou fica do lado da sua esposa. Mas eu te juro por Deus, se você escolher errado, você nunca mais terá uma família. Nunca mais. Ela desligou. E foi naquele instante que eu soube, eu iria sobreviver. E Amanda iria pagar. Por cada dia que me deixou com fome, com frio, com medo. Cada centavo roubado, cada mentira contada, cada segundo em que ela calculou a minha morte. Eu faria justiça, não por vingança, mas porque ninguém merece morrer assim, sozinha, faminta, esquecida pela própria família. Beatriz me envolveu num cobertor que trouxera do carro, grosso e macio, e o calor começou a se infiltrar lentamente em meus ossos. Ela me carregou, quase no colo, até o carro, pois minhas pernas já não tinham força. Eu pesava tão pouco que ela mal fez esforço, como se carregasse uma criança. No caminho para o hospital, segurou minha mão com uma força que doía, mas era uma dor boa, uma dor que me dizia que eu não estava mais sozinha. Mãe, por que você não me ligou? Ela perguntou, a voz embargada. Por que não me contou? Eu não sabia o que responder. Vergonha? Medo de que não acreditassem em mim? Ou talvez porque uma parte de mim ainda quisesse crer que meu filho perceberia, que ele me salvaria, que eu não tinha criado um homem capaz de deixar a própria mãe morrer à míngua. Eu achei que o Ricardo ia me ajudar, sussurrei. Achei que ele não sabia, que a Amanda escondia dele. Beatriz apertou minha mão com mais força. Mãe, o Ricardo sabia. Ele sempre soube. E essa verdade doeu mais que a fome, mais que o frio. Meu filho me abandonara conscientemente. Escolhera o conforto em vez da verdade. No pronto-socorro, a médica que me atendeu era jovem. Não devia ter mais de 30 anos. Doutora Renata, dizia seu crachá. Ela me pesou, mediu minha pressão, pediu exames de sangue. A cada nova informação, seu rosto se tornava mais sério. 47 quilos, ela murmurou, anotando na ficha. Com 1,62 m de altura, IMC de 17,9, gravemente abaixo do peso. Ela examinou a pele flácida que pendia dos meus ossos. Desnutrição severa, perda de massa muscular acentuada. Seu olhar encontrou o de Beatriz. A senhora mora com sua mãe? Não, moro em outra cidade. Descobri a situação hoje.
Quem cuida dela? Ninguém, aparentemente. A voz de Beatriz era pura amargura. Meu irmão e minha cunhada têm uma procuração para administrar as finanças dela. Deveriam estar cuidando. Doutora Renata pareceu compreender tudo num instante. Tinha o olhar de quem já viu aquela história antes. Vou solicitar uma avaliação completa e chamar a assistente social. A assistente social, Patrícia, chegou meia hora depois. Uma mulher de seus 40 anos, de olhos gentis, mas firmes. Sentou-se ao meu lado e começou a fazer perguntas que eu jamais imaginei ter de responder. A senhora tem comido regularmente? Não. Com que frequência faz refeições completas? Pensei. Há mais de um mês que não faço uma refeição de verdade. Sua casa está aquecida? Não. Minha nora mudou a senha do termostato. A senhora tem acesso ao seu dinheiro? Não. Minha nora controla tudo. Quanto a senhora recebe de aposentadoria? 25.000 reais por mês. Dessa vez, Patrícia parou de escrever e me olhou nos olhos. E a senhora não vê nada desse dinheiro? Nada. Há meses. Ela fechou a prancheta, respirou fundo. Dona Camila, o que está acontecendo com a senhora tem um nome. Chama-se abuso financeiro e negligência de idoso. São crimes graves. Ela se virou para Beatriz. Vou fazer um relatório para o Serviço de Proteção ao Idoso. Eles vão investigar. Beatriz agradeceu, mas eu via em seus olhos que ela já estava planejando os próximos passos. Minha filha sempre fora metódica. Ela não ia esperar pela burocracia do Estado. Os exames voltaram algumas horas depois. Anemia severa, deficiências de múltiplas vitaminas, proteínas em níveis críticos. Se a senhora continuasse nesse estado, disse a doutora Renata, com uma seriedade que não admitia dúvidas, teria mais alguns meses de vida no máximo. A desnutrição nesse nível é fatal. Alguns meses. Amanda sabia. Ela havia calculado. Naquela noite, Beatriz me levou para sua casa. Seu marido, Felipe, um homem grande e gentil, me carregou do carro até o quarto de hóspedes. O quarto estava aquecido, a cama cheia de cobertores e uma bandeja com sopa leve me esperava. Coma devagar, mãe. Está bem? Disse Beatriz, sentando-se ao meu lado. A sopa de frango era a coisa mais deliciosa que eu provara em meses. Chorei enquanto comia, e Beatriz chorou comigo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi numa cama quente, sem pesadelos. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, Beatriz entrou no quarto com uma pasta de documentos e um laptop. Mãe, preciso da sua ajuda, disse ela. Vamos documentar tudo. Nós não vamos apenas denunciar, nós vamos destruí-los. Nos dias seguintes, montamos um dossiê. Beatriz foi à minha casa e fotografou a geladeira vazia, o termostato travado. Recuperou extratos bancários antigos e meu computador, onde encontrou o histórico de pesquisas de Amanda. Contratou o melhor advogado de direito dos idosos da cidade, Dr. Roberto Caldeira, um homem de cabelos grisalhos que ainda se indignava com a injustiça. Ele ouviu nossa história e foi direto ao ponto. Precisamos rastrear o dinheiro. Foi aí que ele chamou a doutora Juliana, uma contadora forense que falava de números com uma paixão que me lembrava de mim mesma, anos atrás. Assinei todas as autorizações que ela pediu. 2 semanas depois, ela voltou com uma planilha que mudaria tudo. 600.000 reais, disse ela, abrindo o laptop. Em 24 meses, sua nora desviou 600.000 reais da sua aposentadoria. 600.000. E eu passara fome. Para onde foi o dinheiro? Perguntei, a voz trêmula. Doutora Juliana começou a listar. Bolsas de grife, viagens para Cancún e Búzios, restaurantes caros,
uma BMW usada, depósitos mensais de R$ 10.000 em uma poupança no nome dela. Cada item era uma facada. E tem mais, disse Juliana, guardando o pior para o final. Ela fez uma apólice de seguro de vida em seu nome, sem a sua autorização, no valor de R$ 1,5 milhão. O silêncio na sala foi absoluto. Como assim, uma apólice? Perguntou Beatriz, a voz perigosamente baixa. Ela falsificou a assinatura da sua mãe. Se a senhora morresse, a beneficiária seria a Amanda. Ela não estava apenas me matando de fome, estava esperando o dia de receber o prêmio. Dr. Caldeira bateu a mão na mesa. Isso é tentativa de homicídio, associado a fraude, abuso financeiro, apropriação indébita. Estamos falando de crimes que somam décadas de prisão. Beatriz estava pálida, mas era uma palidez fria, calculada. O que fazemos agora? Primeiro, disse o advogado, abrimos uma nova conta bancária e desviamos a aposentadoria para lá. Cortamos o acesso deles imediatamente. Segundo, criamos um fundo para proteger todos os seus bens. Ninguém mais toca em nada. E terceiro? Perguntou minha filha. Terceiro, nós os destruímos. Reunimos cada prova, cada documento e entregamos tudo à promotoria. Deixamos que paguem por cada centavo roubado e cada dia de sofrimento que lhe causaram. Pela primeira vez em meses, senti algo além de medo e dor. Senti esperança. E algo mais forte ainda, uma imensa sede de justiça. No dia seguinte, o Dr. Roberto acompanhou-nos ao banco, um passo decisivo na reconquista da minha vida. Abrimos uma nova conta corrente, protegida por uma senha que apenas eu e Beatriz conhecíamos. Com um simples clique, a minha aposentadoria foi transferida para longe das mãos de quem me fez mal. Quando o gerente, com o olhar carregado de uma preocupação protocolar, perguntou se eu tinha a certeza se não seria prudente avisar o meu filho, eu encarei-o sem hesitar. O meu filho, disse eu, com uma calma que me surpreendeu, deixou de existir para mim no dia em que escolheu ver a sua mãe morrer à fome. A aposentadoria do mês seguinte cairia naquela nova conta, e Amanda só se aperceberia quando fosse tarde demais. Enquanto eu erguia as minhas defesas financeiras, Beatriz tecia a rede de provas que encurralaria a minha nora. Conversou com a dona Lisa da farmácia, que redigiu um depoimento comovente sobre as vezes em que me viu acatar garrafas no lixo, tentando juntar moedas para pagar os meus remédios. Falou com o seu Jorge, o carteiro, que confirmou ter me visto várias vezes a remexer nos contentores de reciclagem da rua. Abordou vizinhos, que tinham notado o meu emagrecimento assustador, mas sentiam-se impotentes, sem saber como ajudar. Cada depoimento era uma peça do quebra-cabeça da minha humilhação. Cada prova, mais um prego no caixão de Amanda. E então, 3 semanas depois do dia em que Beatriz me salvou, o inevitável aconteceu. A campainha tocou, e do outro lado da porta estavam Ricardo e Amanda. Eu estava na sala, e o som da voz do meu filho, pela primeira vez desde aquela terrível ligação, foi como um eco de um passado distante. Precisamos de falar com a mamãe. Não, respondeu Beatriz, a sua voz firme como uma rocha. Beatriz, ela também é minha mãe. Temos o direito de a ver. Vocês abdicaram desse direito quando a deixaram morrer à fome. Ouvi a voz de Amanda, aquela doçura artificial que um dia me confortou e que agora me provocava náuseas. Beatriz, por favor, não seja dramática. Foi tudo um mal-entendido. Só queremos ter a certeza de que a dona Camila está bem. Naquele momento, levantei-me da poltrona. As minhas pernas ainda fraquejavam, mas as últimas semanas tinham me devolvido 3 quilos e uma força que eu não sabia possuir. Caminhei até a porta. Quando Ricardo me viu, o seu rosto desmoronou. Mãe. Olhei para ele.
para o filho que carreguei no ventre, que amamentei, que criei com tanto sacrifício, e não senti nada além de um imenso vazio. Podes ir embora, Ricardo. Mãe, por favor, podemos conversar. Não! A minha voz soou mais forte do que eu esperava. Tu não tens mais o direito de me chamar de mãe. Perdeste esse direito. Amanda deu um passo em frente, com aquele sorriso falso colado nos lábios. Dona Camila, a senhora não está aí a pensar direito. A Beatriz está a colocar coisas na sua cabeça. Eu sei das pesquisas no meu computador, Amanda. O sorriso dela congelou. Eu sei do seguro de vida forjado. A cor desapareceu do seu rosto. E eu sei dos 600 mil reais que tu roubaste. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. E a justiça também vai saber. Tudo. Cada crime, cada mentira, cada cêntimo. Ricardo olhava para a esposa, a confusão estampada no rosto. Do que é que ela está a falar, Amanda? Que 600 mil? Mas Amanda já recuava, a sua máscara doce finalmente a estilhaçar-se, revelando o pânico por baixo. Beatriz interpôs-se entre nós. Saiam da minha casa. Agora. E não voltem. A próxima vez que virem a minha mãe será no tribunal. E com um gesto rápido e definitivo, bateu-lhes com a porta na cara. Naquela noite, o sono não veio. A cena repetia-se na minha mente, em loop. O rosto de Ricardo ao descobrir a verdade, a expressão de pânico de Amanda, a força de Beatriz. Mas uma pergunta atormentava-me. Ricardo não sabia mesmo de nada? Ou escolheu, conscientemente, não ver? Pelas 3 da manhã, levantei-me e fui à cozinha. Encontrei Beatriz sentada à mesa, o brilho do laptop a iluminar o seu rosto cansado, rodeada de papéis e documentos. Mãe, o que faz acordada? Perguntou ela, fechando uma pasta apressadamente. Podia perguntar-lhe o mesmo. Ela suspirou. Estou a verificar cada documento mais uma vez. Amanhã entregamos tudo à promotoria. Não pode haver erros. Sentei-me ao seu lado e peguei num dos papéis. Era uma impressão do Instagram de Amanda. Fotos com malas de marca, jantares caros, hotéis de luxo. Ao lado de cada imagem, Beatriz tinha anotado a data e o valor aproximado. Todas as fotos correspondiam a períodos em que eu passava fome. Ela exibia esta vida de luxo sabendo que a senhora definhava, disse Beatriz, a sua voz carregada de uma raiva contida há semanas. Tirava uma foto com uma mala de 9 mil reais, no mesmo dia em que a senhora vasculhava o lixo. Olhei para cada foto. Amanda a sorrir. Amanda feliz. Amanda a viver a melhor vida com o meu dinheiro, enquanto eu me extinguia. E o mais doloroso não era a fome ou o frio. Era saber que, para ela, eu não passava de um obstáculo entre ela e 1,5 milhão de reais. Beatriz, disse eu devagar. Você acha que o Ricardo sabia? De verdade? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente me olhou, tinha lágrimas nos olhos. Eu quero acreditar que não, mãe. Mas ele viu a senhora emagrecer, ignorou as suas ligações, aceitou cada desculpa da Amanda sem questionar. Então, mesmo que não soubesse dos detalhes, ele escolheu não ver. E isso é quase tão mal quanto saber. E ela tinha razão. Ricardo tinha escolhido o conforto em vez da verdade. Na manhã seguinte, fomos ao Ministério Público. A promotora que nos recebeu, doutora Márcia Fontes, era uma mulher de olhar penetrante e postura firme. Ela ouviu tudo. Analisou as fotos, os laudos médicos, os extratos bancários. Quando chegou à apólice de seguro falsificada, parou e olhou para mim. Dona Camila, disse ela, com uma voz que misturava indignação e determinação. O que lhe aconteceu não foi apenas abuso financeiro.
Foi uma tentativa de homicídio premeditada. A sua nora estava ativamente a tentar acelerar a sua morte. Tentativa de homicídio. Ouvir aquelas palavras deu uma nova e terrível dimensão a tudo. Amanda não estava apenas a roubar-me, ela estava a matar-me. Eu aceito este caso, disse a doutora Márcia, e vou garantir pessoalmente que ela pague por cada crime. Nas semanas seguintes, o processo ganhou força. A polícia recolheu o meu computador e a perícia confirmou que as pesquisas tinham sido feitas a partir do telemóvel de Amanda, ligado ao meu Wi-Fi. A seguradora confirmou a falsificação da minha assinatura. E então, a história chegou à comunicação social. Uma repórter, Mônica Silva, contactou o nosso advogado. Muita gente vai saber da sua história, dona Camila, explicou o Dr. Roberto. Haverá exposição, mas também pode ajudar outros idosos que passam pelo mesmo. Pensei no medo, na solidão, na sensação de que ninguém acreditaria em mim. Eu aceito, disse eu. Se a minha história puder ajudar alguém, que seja contada. A reportagem foi para o ar numa quinta-feira à noite e o impacto foi imediato. A história viralizou. As pessoas estavam chocadas, indignadas. Os comentários eram uma mistura de apoio para mim e fúria contra Amanda e Ricardo. A consequência não tardou. Amanda foi despedida. Ricardo, embora não tenha perdido o emprego, sentiu o peso do desprezo dos colegas. 2 semanas depois, Ricardo ligou para Beatriz. Ela atendeu e colocou em alta voz. A voz dele estava quebrada, desesperada. Beatriz, por favor. A Amanda perdeu o emprego. Estamos a receber ameaças. Por favor, diz à mamãe para parar com isto. Beatriz respondeu, com a voz fria como gelo. Vocês acham que tenho o direito de pedir alguma coisa? Eu não sabia de tudo, Beatriz. Eu juro, não sabia do seguro. Mas sabias que ela estava a passar fome? Gritou Beatriz, perdendo a compostura pela primeira vez. Tu viste-a a emagrecer, ouviste-a a implorar por comida, e escolheste acreditar na tua mulher em vez de acreditares na tua mãe. Se a mamãe tivesse morrido, como a Amanda planeou, tu terias ficado com metade de tudo, não é? Metade da casa, metade do seguro. O silêncio do outro lado da linha foi a resposta. Ela passou-me o telefone. Respirei fundo. Ricardo, disse eu, com uma firmeza que me surpreendeu. Eu passei 9 meses a carregar-te na barriga. Trabalhei em 2 empregos para te dar uma boa educação. Fiz tudo o que uma mãe pode fazer. E tu deixaste-me morrer à fome. Escolheste uma mulher que conheces há 5 anos em vez da mãe que te criou durante 35. Por isso, não, Ricardo. Eu não vou parar até que a justiça seja feita. Mãe, por favor, eu posso consertar isto? Não podes. Algumas coisas não têm conserto. E desliguei. Chorei depois. Chorei porque, apesar de tudo, ele ainda era o meu filho. Mas aceitar que o tinha perdido, que a pessoa em que ele se tornara não era digna do meu amor, era uma dor que precisava de ser sentida para poder sarar. Enquanto a justiça criminal avançava, o Dr. Roberto tratava da parte cível. O meu testamento foi reescrito. Ricardo foi deserdado. A minha casa e os meus investimentos foram colocados num fundo fiduciário irrevogável, uma fortaleza para me proteger de qualquer manobra futura. Finalmente, a notificação chegou. Amanda seria formalmente acusada de apropriação indébita, abuso financeiro de idoso, falsificação de documentos, fraude e tentativa de homicídio qualificada. Vai ser difícil, avisou-me o Dr. Roberto. Terá de reviver cada momento. Eu sei, respondi, mas eu preciso de fazer isto, não só por mim, mas por todos os outros. No dia da audiência, Beatriz ajudou-me a vestir. Eu tinha recuperado 8 quilos e ela tinha me comprado roupas novas.
Um conjunto simples, discreto, digno. Quando chegamos ao fórum, havia repórteres à porta. As câmaras viraram-se para mim, mas eu já não era a vítima escondida nas sombras. Estava ali, sob a luz, pronta para contar a minha verdade. Os microfones surgiram de todos os lados, como caules de metal famintos. Dona Camila, como se sente? Espera por justiça? Beatriz guiou-me através da multidão, mas antes de cruzar a porta do tribunal, parei e encarei as câmaras. Eu espero que a minha história sirva de alerta, disse eu, com a voz firme, para que outros idosos não tenham medo de denunciar quando são abusados, e para que as famílias entendam que o abuso de idosos é um crime e que será punido. Ao entrar na sala de audiências, os meus olhos encontraram Amanda pela primeira vez desde aquele fatídico dia na porta de Beatriz. A transformação era gritante. Estava mais magra, com olheiras profundas a emoldurar-lhe os olhos. O cabelo loiro, antes impecável, estava agora sem vida. O sorriso falso desaparecera por completo. Ela olhou para mim e desviou o olhar instantaneamente, como se a minha presença lhe queimasse a retina. Ricardo estava ao seu lado, mas um abismo de poucos centímetros os separava, um espaço que ele parecia fazer questão de manter. Ele encarou-me e eu vi remorso no seu olhar, mas era tarde demais para remorsos. A juíza, doutora Helena Moraes, uma mulher na casa dos 60, de cabelos inteiramente brancos e olhos penetrantes, leu as acusações em voz alta. Cada palavra ecoava pela sala silenciosa. Apropriação indevida de R$ 600.000. Falsificação de documento público para abertura de apólice de seguro. Tentativa de homicídio qualificado por meio de privação de alimentos e condições básicas de sobrevivência. Amanda tremia. O seu advogado, um jovem que parecia mais interessado no seu contra-cheque do que na causa, tentou argumentar que tudo não passara de um mal-entendido, que a intenção de Amanda era apenas gerir bem as finanças da sogra. Doutora Márcia, a promotora, limitou-se a abrir o seu portátil e a projetar no ecrã da sala o histórico de pesquisas. Calculadora de esperança de vida para mulheres idosas. Sintomas de desnutrição em idosos, quanto tempo até hipotermia em idosos é considerado acidente. O silêncio na sala era ensurdecedor. De seguida, doutora Márcia exibiu a folha de cálculo encontrada no computador de Amanda, uma planilha cuja existência eu desconhecia. Uma planilha que calculava exatamente quanto Amanda herdaria, caso eu morresse em diferentes idades. 70 anos, 1,8 milhão. Seguro mais casa, mais investimentos. 69, 1,7 milhão. 68, 1,5 milhão. A linha dos 68 anos estava destacada a amarelo. A minha idade na altura em que Amanda a criara. E por baixo, uma nota. Acelerar processo. Meta: 8 a 12 meses. A sala irrompeu num mar de murmúrios. Até o rosto de Ricardo perdera a cor. Ele olhava para Amanda como se visse uma completa desconhecida. Meta de 8 a 12 meses, repetiu doutora Márcia em voz alta. 8 a 12 meses para matar a própria sogra e receber R$ 1,5 milhão. O advogado de Amanda já não tinha argumentos. A juíza olhou para a ré com uma expressão de puro desgosto. A acusação é aceite. A ré permanecerá detida até ao julgamento. Fiança negada, devido à gravidade dos crimes e ao risco de fuga. 2 oficiais aproximaram-se de Amanda. Ela desabou a chorar, em soluços altos e desesperados. Por favor, não! Eu tenho direito à fiança. Não quando a acusação é de tentativa de homicídio, retorquiu doutora Helena, friamente. As algemas estalaram nos seus pulsos. Enquanto era levada, ela olhou para Ricardo,
implorando ajuda com os olhos. Ele desviou o olhar. Deixei aquele tribunal com um fardo a menos sobre os ombros. Ver Amanda algemada não me trouxe alegria. Nunca encontrei prazer no sofrimento alheio, mas despertou em mim algo há muito adormecido. A certeza de que a justiça ainda existia, de que por vezes os monstros não vencem. Nos meses que se seguiram, até ao julgamento final, a minha vida transformou-se de formas que eu jamais imaginara. Continuei a viver com Beatriz e Felipe e, aos poucos, recuperei não só o meu corpo, mas também a minha dignidade. Ganhei 10 quilos. O meu cabelo, que caía às mechas durante os meses de subnutrição, voltou a crescer, forte. As olheiras desvaneceram-se. Voltei a ser eu mesma. Mas a mudança mais profunda não foi física, foi interna. Comecei a receber mensagens, dezenas, centenas delas. Pessoas que tinham visto a reportagem sobre a minha história. Idosos que passavam por situações semelhantes. Filhos que suspeitavam que os seus pais estavam a ser abusados. Netos preocupados. Vizinhos que não sabiam como ajudar. Dona Camila, a minha mãe está a emagrecer e a minha irmã controla todo o dinheiro dela. O que faço? Dona Camila, acho que o meu sogro está a ser roubado pela cuidadora. Como provo? Dona Camila, obrigada pela sua coragem. A sua história deu-me força para denunciar o que se passa com a minha avó. Cada mensagem era, simultaneamente, uma facada e um abraço. Uma facada, por me revelar a dimensão oculta deste tipo de abuso, o sofrimento silencioso de tantos. E um abraço, por me mostrar que a minha história estava a fazer a diferença, que estava, talvez, a salvar vidas. Mônica, a repórter, ligou-me algumas semanas depois da audiência. Dona Camila, estou a receber centenas de mensagens de pessoas que querem saber mais sobre como identificar e denunciar o abuso de idosos. A senhora estaria disposta a dar algumas entrevistas, talvez até palestras? Eu, que passara meses sem conseguir falar, sem gaguejar de fraqueza, estava a ser convidada para dar palestras. Não sei se sou a pessoa certa para isso, Mônica. A senhora é exatamente a pessoa certa, porque a senhora viveu, sobreviveu e teve a coragem de procurar justiça. Refleti sobre as suas palavras. Pensei em todas aquelas mensagens. Pensei na solidão que senti quando julgava que ninguém acreditaria em mim. Está bem, disse eu. Eu aceito. A primeira palestra foi num centro comunitário, para cerca de 50 pessoas. Eu estava nervosa, as minhas mãos tremiam ao segurar o microfone. Mas quando comecei a falar, quando vi os rostos atentos, quando vi algumas pessoas a enxugar lágrimas, algo dentro de mim se acendeu. Eu tinha um propósito. Já não se tratava apenas da minha justiça. Tratava-se de evitar que outros passassem pelo que eu passei. O julgamento final de Amanda foi marcado para 6 meses após a audiência inicial. 6 meses em que ela permaneceu detida. O seu advogado tentou um acordo com a promotoria, oferecendo uma declaração de culpa em troca de uma pena reduzida. Doutora Márcia ligou-me a pedir a minha opinião. Dona Camila, eles oferecem 2 anos de prisão e a devolução de metade do dinheiro roubado. O que a senhora acha? 2 anos. Por tentar matar-me. Por roubar R$ 600.000. Por calcular a minha morte numa planilha. Não, disse eu, sem hesitar. Quero que isto vá a julgamento. Quero que um júri ouça tudo o que ela fez. Quero que ela enfrente a totalidade das consequências. Entendido. Era a resposta que eu esperava. O dia do julgamento despontou numa manhã fria de agosto. Beatriz e Felipe acompanharam-me. O doutor Roberto estava lá, claro, assim como a doutora Juliana, a contabilista forense. Mônica estava na plateia com uma equipa de filmagem. A dona Lisa da farmácia veio testemunhar.
O seu Jorge, o carteiro, também. A sala do tribunal estava lotada. O interesse público, no caso, fora imenso. A frieza com que Amanda planeara tudo, a planilha da morte, tocara um nervo particularmente sensível da sociedade. Ricardo não estava presente. Ele e Amanda tinham se divorciado 2 meses após a prisão dela. Enviara uma carta a Beatriz a dizer que não aguentava mais, que fora enganado, que estava arrependido. Beatriz atirou a carta para o lixo sem sequer me mostrar. Só me contou mais tarde. Ele não merece nem o tempo que a senhora perderia a ler as desculpas esfarrapadas dele, disse ela. E tinha razão. O julgamento durou 3 dias. No segundo, fui chamada a testemunhar. Doutora Márcia guiou-me pelas perguntas, pedindo-me que contasse a minha história desde o início. Falei sobre como Amanda conquistou a minha confiança, como assumiu o controlo das minhas finanças, como a comida começou a desaparecer, como passei frio em pleno inverno dentro da minha própria casa, como revirei o lixo para comprar um remédio. Falei do terror que senti ao descobrir as suas pesquisas no computador, ao perceber que ela calculava quanto tempo me restava de vida. O júri estava visivelmente abalado. Uma das juradas, uma senhora de idade semelhante à minha, olhava-me com uma expressão de horror e empatia tão profunda que tive de desviar o olhar para não chorar. O advogado de Amanda tentou desacreditar-me. Dona Camila, tem a certeza de que não estava confusa? De que não se esquecia que já tinha comido? Tenho a certeza absoluta, respondi, olhando-o nos olhos. Os meus exames cognitivos mostram que a minha mente está perfeitamente lúcida. Fui contabilista durante 40 anos. Os números são a minha especialidade. Eu sabia exatamente o que se estava a passar com o meu dinheiro e sabia exatamente quando estava a passar fome. Mas não é possível que a sua nora simplesmente não tenha percebido. Não percebeu uma planilha a calcular a minha morte. Não percebeu que publicava fotos de luxo enquanto eu revirava o lixo. Não percebeu que falsificou a minha assinatura para abrir um seguro de vida de 1,5 milhão em seu nome. Ele não teve resposta. A doutora Juliana depôs sobre o rastro financeiro, mostrando cada compra de luxo, cada viagem cara, cada real desviado. A doutora Renata, a médica das urgências, descreveu o meu estado à chegada ao hospital. Subnutrição severa, perda de massa muscular, a poucos meses da morte. Na minha opinião médica, disse ela, olhando diretamente para o júri, a privação a que Dona Camila foi submetida seria fatal em menos de 6 meses. Isto não foi negligência. Foi uma tentativa deliberada de causar a morte. E então, o momento crucial. Doutora Márcia projetou a planilha no grande ecrã. Aquela maldita planilha, com os seus cálculos meticulosos, a linha dos 68 anos a amarelo e a nota. Acelerar processo. Meta: 8 a 12 meses. Minhas senhoras e meus senhores do júri, disse doutora Márcia, a sua voz a ressoar pela sala. Esta não é a história de um erro. Esta é a história de uma mulher que, fria e calculadamente, planeou assassinar a sua sogra para receber 1,5 milhão de reais. Ela privou deliberadamente uma idosa de comida, calor e dignidade com o objetivo de acelerar a sua morte. Fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Amanda Oliveira não merece piedade. Ela merece a pena máxima por cada crime que cometeu. A defesa ainda tentou tecer uma narrativa de problemas psicológicos e pressão financeira, clamando por clemência. Mas os factos eram inegáveis, as provas irrefutáveis. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpada em todas as acusações. Quando o veredito foi lido, Amanda desabou, gritando e a implorar por misericórdia enquanto era retirada da sala. No dia da sentença, a juíza Helena Moraes olhou para ela com absoluto desprezo. Amanda Oliveira começou.
A senhora foi considerada culpada de apropriação indevida, abuso financeiro de idoso, falsificação de documento, burla e tentativa de homicídio qualificado. Os seus crimes estão entre os mais repreensíveis que já passaram por este tribunal. A senhora traiu a confiança de uma mulher idosa e vulnerável, roubou-lhe o dinheiro e a dignidade e fez tudo com o objetivo explícito de lhe causar a morte para seu ganho financeiro. Fez uma pausa. A senhora não demonstrou qualquer remorso genuíno. É um perigo para qualquer pessoa vulnerável. Pela tentativa de homicídio, sentencio-a a 4 anos de prisão. Pelos crimes financeiros, mais 2 anos, a serem cumpridos consecutivamente. Total, 6 anos de prisão. 6 anos. Não era uma vida, mas era algo. Além disso, continuou a juíza, a senhora é condenada a devolver integralmente os 600 mil reais roubados, com juros e correção monetária, e a pagar 1.500.000 reais em danos punitivos à vítima, o equivalente ao valor do seguro de vida fraudulento, um total de 2.100.000 reais. Amanda começou a gritar novamente, mas a juíza apenas bateu o martelo. Levem-na daqui. Quando saí daquele tribunal pela última vez, um turbilhão de emoções me envolvia: alívio e tristeza, raiva e paz. A justiça fora feita, mas o preço fora imenso. Eu perdera o meu filho no processo. Mesmo que Ricardo não tivesse sido julgado criminalmente, ele fizera uma escolha, e essa escolha separara-nos para sempre. Algumas semanas depois, Ricardo apareceu em casa de Beatriz. Eu estava no jardim. Quando vi o carro dele estacionar, o meu coração apertou. Beatriz tentou impedi-lo de entrar, mas eu segurei-lhe no braço. Deixa, disse eu. Deixa-o falar. Ricardo saiu do carro. Estava diferente. Mais magro, mais velho, com uma tristeza profunda nos olhos. Caminhou na minha direção e parou a alguns metros de distância. Mãe, disse ele, com a voz embargada. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que falhei com a senhora, ele disse, a voz embargada. Mas preciso que saiba que me divorciei da Amanda. Terminei tudo. Eu. Eu percebi tarde demais o que estava acontecendo. Eu o encarei. Encarei o homem que um dia fora meu menino, meu bebê, e um vácuo se abriu onde antes havia amor. O sentimento que eu nutria por ele havia sido reduzido a cinzas durante aqueles longos meses de fome e abandono. Ricardo, minha voz soou calma, mais firme do que eu esperava. Você pode ter se divorciado dela, mas isso não altera a realidade. Você sabia do meu sofrimento e escolheu a inércia. Você ouviu meus pedidos de socorro e os ignorou. Entre seu irmão e sua esposa, você a escolheu. Eu sei, mãe, eu sei, e carregarei essa culpa para sempre. Mas, por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. Não, eu o interrompi, cortando o ar entre nós. Não há conserto possível. Você fez a sua escolha e eu fiz a minha. Meu testamento já foi alterado. Você receberá um real simbólico, porque a lei me obriga a incluí-lo, mas nada além disso. Minha herança será destinada a Beatriz e a instituições que protegem idosos do tipo de abuso que eu sofri. Vi as lágrimas traçarem um caminho em seu rosto. Mãe, por favor. Vá embora, Ricardo, e não volte mais. Ele permaneceu ali, imóvel, por mais um instante que pareceu uma eternidade. Então, virou-se e caminhou de volta para o carro. Eu o observei partir, ciente de que aquela era, provavelmente, a última vez que o veria. E senti paz. Porque perdoar não significa esquecer,
E algumas traições cavam feridas tão profundas que a cura se torna impossível. Nos meses que se seguiram, minha dor se tornou minha bandeira. Mergulhei de corpo e alma na conscientização sobre o abuso contra idosos. Minha voz ecoou em universidades, centros comunitários e conferências. Minha história foi contada em rede nacional. Minha caneta denunciou os sinais de alerta do abuso financeiro em artigos de jornais. Juntamente com Beatriz e o Dr. Roberto, demos vida a uma organização sem fins lucrativos, dedicada a amparar vítimas como eu. Usamos parte do dinheiro recuperado de Amanda para financiar advogados para idosos que não podiam arcar com a própria defesa. Criamos uma linha direta para denúncias. Desenvolvemos workshops educativos. E as mensagens começaram a chegar. Eram um bálsamo, mensagens de gratidão, de pessoas que romperam o silêncio após ouvirem minha história, de filhos que despertaram para a necessidade de cuidar de seus pais. Dona Camila, obrigada. Sua história salvou minha mãe. Dona Camila, denunciei meu irmão depois da sua palestra. Meu pai está seguro agora. Dona Camila, você me deu coragem. Cada palavra era a prova de que meu sofrimento não fora em vão, de que era possível extrair algo bom daquele horror. Hoje, 3 anos após o dia em que Beatriz me resgatou, sou uma mulher de 71 anos. Peso 58 quilos. Meus cabelos, agora brancos, cresceram e eu os uso com orgulho. Voltei a morar na minha casa, a mesma casa que quase se tornou meu túmulo, mas que agora é, novamente, meu lar. Beatriz mora a 2 quadras e me visita todos os dias. Amanda continua na prisão, com mais 3 anos de pena a cumprir. Ela nunca conseguiu restituir o valor total, então seus bens foram confiscados e leiloados. Soube que trabalha na biblioteca do presídio, por alguns centavos a hora. Ricardo mudou-se para outro estado. Não mantemos contato. Ouvi, por conhecidos em comum, que ele jamais se recuperou do escândalo, que perdeu clientes importantes e que vive sozinho. Uma ínfima parte de mim, um eco do amor que um dia existiu, talvez sinta um resquício de pena. Mas é um sentimento tão fugaz que não altera o curso de nada. E eu sigo. Sigo palestrando, sigo ajudando outras vítimas. Sigo transformando minha dor em propósito, porque é isso que fazemos quando sobrevivemos ao impensável. Não permitimos que o sofrimento seja o ponto final. Nós o usamos. Nós o transformamos. Nós ajudamos outros a não trilharem o mesmo caminho de espinhos. Segundo os cálculos frios de Amanda, eu deveria ter perecido naquela casa gélida e vazia. Mas eu sobrevivi. E agora, cada novo dia é uma vitória. Cada pessoa que ajudo é uma vingança silenciosa contra aqueles que acreditam poder abusar dos vulneráveis sem consequências. Aprendi que a justiça nem sempre é rápida ou completa, mas quando ela chega, ela cura algo que estava quebrado dentro de nós. Aprendi que família não se define pelo sangue, mas pela presença. É quem luta por você. É quem segura sua mão quando você está caindo. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para se reerguer, para encontrar um novo propósito. Minha vida não terminou na fome e no frio. Ela recomeçou no instante em que minha filha tocou aquela campainha. E agora, cada dia é um presente. Cada refeição, uma celebração. Cada cobertor quente, um milagre. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu venci. E se você está ouvindo isso, se reconhece um fragmento da sua própria dor em minhas palavras, saiba, você não está só. Denuncie, peça ajuda, lute, pois você merece dignidade. Você merece respeito. Você merece viver. E nunca, jamais, permita que alguém o convença de que seu sofrimento não é real. Porque ele é.
e você merece justiça. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a, que minha voz possa alcançar quem precisa ouvi-la. E se você, ou alguém que conhece, passa por uma situação de abuso, denuncie. Existem pessoas dispostas a ajudar. Existem leis para proteger. Existe justiça. Você só precisa ter a coragem de dar o primeiro passo.